2012 acabou em beleza, com sketches, bloopers e cerveja sobre a mesa. Em 2013 o nosso programa estará, com certeza, ao nível de uma grande novela portuguesa. Não pedimos uma música ao Jorge Palma, mas escrevemos alguns pedidos ao Pai Natal. Temos vozes fraquinhas, mas cantamos com alma para o 2012 ter um grande final. Começamos então o novo ano com boas notícias e um convidado especial. Vamos lá, meus amigos, levantar o pano e iniciar o programa em modo animal. Convosco, os selvagens treinadores / comentadores, Bruno Pato Poderoso, Pedro Tigre Dentes de Sabre e eu, Hugo Águia Vermelha. Boa noite, pessoal. Boa noite, sempre em grande, meu caro Hugo. Chamas animal. acho que é justo. Somos todos uns grandes animais. Então vamos lá começar o nosso primeiro programa de 2013 com a habitual pergunta surpresa. Que é a seguinte: se pudessem fazer uma aposta para ganhar 1 milhão de euros, em que equipa apostariam para ser campeã do Mundo 9 este ano? Olá. Bem, eu diria que o meu dinheiro neste mês estaria nos Soul Predators. Por uma razão muito simples. Temos aqui duas equipas, talvez três, incluindo o Liverpool, muito sérias candidatas ao título. Mas o treinador do Red Wings é muito instável. Pá. Há dias que se esquece de fazer treinos e esquece de orientar as equipas e não sei o quê. E nisso o São Pedro é mais regular, é mais consistente. E por isso é que eu acho que nesta tenue diferença que há entre as três equipas é capaz de no final vir ao de cima os Soul Predators. És um Jorge Jesus. De vez em quando. Mais uma vez, já é a segunda vez que passas por Jorge Jesus. Incrível. É. Na volta. E o teu cabelo é parecido. Quero fotos tuas daqui a 30 anos. Então e tu? Eu metia o meu dinheiro em mim, obviamente. Ok. E tu, onde é que metias o dinheiro? Eu apostaria em mim porque acho que já aprendi com os erros. Espero eu que seja a última vez que isto aconteça, que isto de esquecer de fazer o treino não dá com nada. Todas as épocas têm episódios desses, não percebo. Mas, à parte disso, quando a minha equipa foi chamada aos jogos importantes, venceu todos os derbys desta época e espero que isso seja uma demonstração do poder da equipa. E vamos esquecer estes episódios piores da minha época. E eu acho que falta-te um Raul José para fazer os treinos quando te esqueces. Se calhar dava jeito, mas pronto. Então vamos lá ver quem é que ganhará o 1 milhão de euros no final da época. Bem, se os Soul Predators forem campeões, vocês terão de dividir o prémio, pá. 500 mil, mas já não era mau. Fica à espera. Pronto, então vamos aos altos e baixos. Como começou o Bruno há bocado, pode começar o Pedro. Está bem. Altos eu escolhi 3, assim 2 muito rápidos. O nosso programa. Termos feito o programa em vídeo como fizemos em direto, acho que merece. Foi épico. Sim. Muitos nervos, stress e tal, mas correu muito bem. Depois também, finalmente, as taças dos mundos. Já não se via implementada uma sugestão, ainda por cima partindo de utilizadores, há sei lá eu quanto tempo. Por isso acho que é bastante bem-vindo e quero dizer que o jogo não está morto, pelo menos não totalmente. E agora mais um alto a série mais do nosso campeonato. Acho que Luciano Porto fez um duplo póquer, ou 2 hat-tricks e 2 terços de outro. E acho que é a primeira vez que alguém marca, pelo menos este ano, 8 golos num jogo, o que parece-me um abuso. Então vai diretamente para os alvos, o meu goleador. Ok. Baixos, rapidamente. Eu já falei disto, mas continuo a falar. Se nós vimos a nossa tabela no fim, pelo menos 2 dos 3 últimos, o Ramos é um bocado esquisito, que nem tem uma bola barragem assim tão má, mas tem 4 pontos só. Uma equipa tem 54 golos negativos, 0 marcados. A outra 66 golos negativos, com 4 golos marcados em 12 jogos. E isto é, pronto, estas equipas estão aqui só para ser goleadas. O que acontece é que depois os treinadores deixam de lá aparecer e há equipas que têm a oportunidade de jogar contra elas, como eu tive, de marcar uma catrafada de golos, e depois vem outro treinador que, mesmo não tendo uma equipa muito boa, fazendo os treinos, nunca vai levar 11 golos num jogo. Ou seja, é um bocado injusto para outras equipas, no fim, que não tenham obtido a oportunidade de jogar contra estas, como outras concorrentes diretas tenham tido, e depois no fim já sabe, quando se está com os mesmos pontos, o que conta é o bola average, e neste caso é injusto. E isto, lá está, vai bater sempre ao mesmo ponto. É quase impossível uma pessoa pegar numa equipa da Liga A, da maneira que o jogo está feito, e conseguir aguentar-se ou equilibrar-se.
Sim, mas isto aos poucos e poucos, as equipas mais fortes e os treinadores mais fortes vão chegar à Bem, Série não A sei e se isso é bem depois assim, que já é a oitava acabam por. época, não é a terceira nem a quarta, é a oitava. E isto Exato. continua a acontecer. Isto vai acabar. Porque as equipas também que sobem da B1 podem subir sem estarem nada de especial, ou o que seja, ou até alguém que tenha uma equipa minimamente decente, tipo, farta-se disto e deixa de lá ir. E o que acontece é que deixa de lá ir, sai e entra uma equipa nova, ou seja, entra um treinador para uma equipa porque está lá uma equipa bote. E o que acontece é que entra para uma equipa fraquíssima, pronto, já é novamente goleado. Ou seja, isto vai sempre acontecer, basta algum treinador desistir. Pode ser que haja aí uma sugestão que apareça um dia mais tarde sobre isso, para resolver isso, nunca não se sabe. A única ideia que eu tenho é a equipa default aparecer com jogadores na média de. Pois, melhorzinho assim, mas Sim, pronto. com uma qualidade média que tenha a sua série, penso, digo eu, não sei. Mas pronto, contas para Pois, outra. pois eu teria outra sugestão, talvez, ficar a equipa como default, com os treinos orientados, com a educação física mais ou menos orientada, e Sim. ao fim da época essa equipa automaticamente, ou quase certeza, será despromovida e virá outra de cima, mas manter sempre a estabilidade, porque a questão, bem, eu não sei se já posso avançar com os meus altos e baixos, é que não é normal, mas hoje parece que acertei quase com o que disse o Sr. Pedro. É porque o meu baixo também é precisamente isso. E não é só. Eu fui um dos que acabei por levar recentemente com o Active FC. Não tem culpa nenhuma, mas a verdade é que apanhei-o, já só o venci por 2-0, 2 ou 3 jornadas depois de ter levado 14 do Red Wings, ainda o clube anterior. Isto não Pois. influencia só a questão do gol average, influencia também a questão dos melhores marcadores, das Pois. assistências, e tudo isso vai valer dinheiro no fim da época. Portanto, esse voltou a ser o meu baixo, e não sei, depois cá está, é preciso estudar bem qual será a solução, talvez daqui sair um debate no futuro, mas o problema é que isto tem várias áreas onde influencia, Pois. pronto. Esse foi o meu baixo também. Nos altos, eu coloquei o nosso campeonato, competitividade no nosso campeonato, porque à 10ª jornada o Liverpool é surpreendido em casa pelos Lagartos, perde por 2-1. Os Red Wings são surpreendidos em casa, perdem por o Triple K por 2-1. Os Soul Predators, à 12ª, perdem o derby e depois empatam com os Índios do Visa em casa por 0-0. Então está um campeonato bastante competitivo nos três da frente, com um grupo de perseguição à distância. Portanto, apostei na competitividade do campeonato, é só isso. Pronto, então, por acaso, esse também é um dos meus altos e eu meti 2 altos e pego no teu alto e também digo o mesmo. Eu tinha aqui escrito ter incerteza na liderança da tabela e é o que tem acontecido. Eu ainda a jornada passada estava em primeiro, agora estou em terceiro. E isto tem acontecido quase 2 em 2 jornadas, ou quase jornada a jornada, tem havido sempre lideranças diferentes e ainda bem que isso acontece. É bom para a nossa série. O outro alto é a Taça do Mundo. Finalmente temos Taça do Mundo. Não é nos moldes que eu preferia, em que eu apostaria, mas pronto, é uma É o iniciativa de possível. louvar e pronto, é o que foi possível e espero que seja uma boa competição para todos nós. Espero que corra 5 estrelas. E espero uma final, espero chegar à final pelo menos. Hum. Espero chegar à final. Hum. É verdade. Será a primeira taça. É. Pronto. É sempre histórica. Sim, sem Confio. dúvida, sem dúvida. Vamos lá ver o que é que isto corre. No baixo, epá, vou meter o Jorge Jesus. Porquê? Ele ganhou. Opá, Fica-te mal falar mal dos teus semelhantes. não, não, no baixo vou meter o meu empate nesta última jornada com o Diabolos. Lá está o Pá, Jorge Jesus. infelizmente empatei. Esqueci-me de comparecer no último treino e tive de. Estavas com diarreia, Hugo. Vou ver álcool e Não. vinho e cerveja, não é hipótese. tive de inventar um pouco na tática para adaptar os jogadores que estavam em melhor forma. Mesmo assim, dominei o jogo completamente, foi um jogo de um só sentido e pronto, olha, tive azar, empatei, não marquei nenhum golo e o jogo ficou em 0-0. Olha, infelizmente foi isso que aconteceu, foi um castigo e olha, para ver se aprende para a próxima. É esse o meu baixo. Pronto, acabando os altos e baixos, podemos falar no que vai acontecer esta semana. Vai haver dois derbys esta semana. Na terça, o campeão e líder Soul Predators irá defrontar o segundo classificado Liverpool no seu estádio.
Na sexta, o atual quarto classificado, o Mighty Ducks, visitará a Joe Louis Arena para mais um clássico com os Red Wings. Ui, Uma semana que promete. emoção. Então, Pode, e pode, quais são as vossas expectativas? Epá, isto pode baralhar ali aqueles 3 primeiros lugares, baralha e volta a dar. Pode ser vai de uma daquelas certeza. semanas decisivas. Decisiva não é? Mas pode, Hum, pode arrancar para um. Pode criar ali um Sim, fosso complicado. sim. Isso, isso sem dúvida. Decisiva não é porque ainda falta muito até o final do campeonato, né? Estamos praticamente a meio. Olha, eu posso começar já. As minhas contas favoritas é eu ganhar ao Liverpool, apesar de ser um jogo que para a minha equipa historicamente é complicado. Tendo eu ou não melhor equipa é sempre complicado, não percebo ali um bloqueio qualquer. Mas pronto, vamos fazer o nosso melhor. As minhas contas era eu ganhar, ficava ali com 34 pontitos e o Mati Bruno ia golear os Red Wings. Golear, Eh, logo, é sim, que é para te campeão. baixar a bola abaixo, isso é outro. Que é para equilibrar. Não, mas ganhar aos Red Wings eu acho que são perfeitamente capazes disso. São jogos que, lá está, como já foi referido aqui num programa anterior, pode dar para qualquer lado. Não, é verdade. Os meus jogos com os Mighty Ducks é mesmo a clássico. É mesmo a clássico. Eu chamo isto de clássico porque nós sempre falamos. Isto não vem só do BM, já vem de outros É jogos verdade, antigos. é verdade. Este Derby Mighty Ducks Red Wings. E é engraçado porque tanto num jogo eu posso golear, ganhar 4-1 ou 5-2, ou já nem sei como é que foi a época passada, e depois no jogo a seguir contra ele perder, perder e sem margem de dúvidas. Que é o que vai acontecer agora. É sempre. Nunca se sabe o que irá acontecer no jogo seguinte. E é de louvar também. É o que dá a piada ao jogo. E só para ajudar com as estatísticas, neste momento, desde o início do Ball Manager, o jogo está com 5 vitórias para os Red Wings, 5 vitórias para os Mighty Ducks e um empate entre os dois. Está exatamente a conta certa. Pronto. Hum. Olha, não Mas sabia, não tinha ido ver ainda eu foste ver. tenho registado isso. Bem, e que dizer? Não, os Mighty Ducks este ano não estão a cumprir como era esperado. Uma série de maus resultados também afetou bastante a equipa e por isso, à partida, os favoritos são os Red Wings. Mas nestes jogos, é como se diz, os jogadores reconhecem a importância do jogo, reconhecem a importância para os adeptos, claro, para os adeptos, e por isso dão tudo, também influenciados pelo apoio dos adeptos. E vai ser um jogo com certeza bastante emocionante, com golos, espera-se, e com a vitória para os Mighty Ducks. Não para ajudar surpresas em particular, mas porque é sempre bom ganhar um derby, é sempre bom ganhar um clássico. Falando agora do outro derby, do Liverpool contra o Soul Predators, opá, para mim o resultado ideal seria o empate, que ambas as equipas perdiam 2 pontos e eu poderia voltar à liderança do campeonato. Mas não vai Caso acontecer ganhe, porque não vais é? perder. Nunca se sabe, meu amigo, nunca se sabe. Está falado da próxima semana. Agora vamos para o momento da semana apresentado por Mighty Bruno. Descobrimos Sugestões. as pistas, descobrimos as Sugestões. pistas, descobrimos as Sugestões. pistas. Sugestões do BM. A sugestão desta semana traz-vos uma sugestão anti-Manchester City ou anti-Paris Saint-Germain. É verdade. É uma sugestão que vai contra o constante fluxo, o dinheiro, o constante fluxo de jogadores para dentro e para fora da equipa. Um ilustre desconhecido, um senhor Red Wing, Foste buscar a minha sugestão? Cunhas, pá, cunhas. veio colocar uma sugestão. A sugestão de um outro valor, um outro algoritmo, o entrosamento dos jogadores na equipa. Uma vez que até temos a coincidência de ter aqui na mesa quem lançou a sugestão, convidava-o a apresentá-la um bocadinho mais, sobretudo a questão dos objetivos. Não é preciso ser muito técnico, mas sobretudo mas explicar um pouco da tua sugestão. Epá, apanhaste-me um bocado de surpresa. Isto, para que todos saibam, não foi combinado. Já tinha feito esta sugestão, olha, foi há 2 meses. Foi a 1/11. O quê? Eu tenho aqui aberta mesmo Já o abri. Pronto, é assim, isto era mesmo o objetivo disto. Foi o que eu escrevi lá, que é fomentar a formação de jogadores na própria equipa, para que não falhe o entrosamento,
O que é que pronto, é melhor explicar primeiro o que é o entrosamento. O entrosamento afetaria sempre o cálculo de cada jogo. É exatamente como funciona mais ou menos a experiência. A experiência, tipo, os jogadores têm um atributo e a experiência faz com que eles tenham uma percentagem desse atributo no jogo, não é? Por exemplo, eles têm 15 e se tiver uma experiência boa já jogam a 13, mas se tiverem pouca experiência jogam a 10, perdem uma percentagem disso. E o entrosamento funcionaria da mesma maneira. O entrosamento, se tivesse a 100%, eles jogavam a 100% dos atributos, isso contando também com a experiência, claro, mas tinha 100% a nível de entrosamento. Caso o jogador não tivesse entrosamento dentro dessa equipa, perdia uma percentagem desses atributos. E o entrosamento ganharia-se a partir da quantidade de jogos que tinham na equipa ou então dos treinos que tivesse, por exemplo. Ir ganhando sempre 1% por cada treino que fizesse na equipa e 3% por cada jogo que fizesse. Por exemplo, 3 treinos e um jogo daria logo 6% de entrosamento na equipa. E isso ia aumentando, isso era uma medida para ser um bocado contra aquelas equipas que estão sempre a comprar e a vender. E é uma coisa que normalmente não funciona no futebol, e temos os exemplos tanto do PSG como do Manchester City que compraram e são uma equipa com grandes jogadores, mas que não funciona no seu todo e teria toda a sua lógica. E também promove aqueles jogadores que vêm desde a academia, portanto promove se calhar mais os jogadores da casa. Acho que sim, acho que é uma boa medida. Acho que é uma boa medida e por isso mesmo a trouxemos hoje. Sim, depois também falei aqui que o objetivo também era a tal situação, evitar a dança de jogadores, diminuir aqueles casos de compra de um jogador a um amigo só para fazer um jogo e depois voltar a vendê-lo de novo para outra equipa. Fazer com que as equipas com mais estabilidade no seu 11 e na base da equipa fossem beneficiadas. E isso não é muito difícil de implementar mesmo tecnicamente, conforme está implementada a experiência, que os atributos não são utilizados no seu máximo, nem as ordens de jogo, ou seja, era a mesma coisa. Baixava um pouco mais a percentagem que é atualmente baixada por terem menos experiência que os outros. Se bem que lá está, também podem argumentar que já existe experiência, assim, mas ou seja, compra-se um jogador com muita experiência, já vem com muita experiência para a nossa equipa. Assim, baixaria um pouco, ou seja, um jogador podia jogar melhor numa equipa onde já estava entrosado, enquanto que quando é comprado não joga tão bem, o que é que lá está, que também, regra geral, acontece no futebol real. Isso, acho que não é assim tão difícil de implementar. É uma questão de gostarem ou não da sugestão. Sim, mas acho que de qualquer das maneiras era uma medida que aproximava o jogo da realidade. Porque na realidade acho que é até isso que vinha a acontece. beneficiar as equipas. Se calhar até vinha a resolver de alguma maneira aquele problema que tivemos a falar ao início. Porque as equipas que não tendo tão bons jogadores podiam se aproximar das outras pelo facto de terem uma equipa já junto há algum tempo, ou que seja. Dava motivação para não abandonarem a equipa logo tão cedo, que é o que acontece quando começam a perder. Foi isto. Muito bem. Apanhaste-me de surpresa. Vês? Terminando a sugestão da semana, vamos à habitual rúbrica Gabriel Alves, apresentada pelo Pedro esta semana. O momento da semana traz-vos mais um golo. Desta vez, um golo marcado na Liga dos Campeões, a Liga dos Vários Mundos. Outro golo, reclamam vocês. Sim, mas isto é diferente. Vamos vê-lo. Portanto, o Otto Machado leva a bola até à linha, cruza e depois Lionel Rico marca um gol. Vos parece nada especial, pois não? Portanto, um gol bastante banal. É engraçado que eu li assim à primeira vista. Está lá mesmo. Está bem. O Lietzen resolve a equipa. Mas podia ser o Lietzen. Podia. Nada de especial o gol, pois não. Bem, o especial é que este gol foi conseguido no único remate efetuado pela equipa Lietzen Resolve. Enquanto que o seu adversário, Picanha, realizou nada mais nada menos do que 25 remates. E nenhum deles foi convertido em golo. Portanto, este golo valeram 3 pontos para a equipa do Lietzen Resolve e de nada valeu os 25 remates, pois a eficácia muito baixa. Ora bem, todos temos histórias destas, não é? O futebol, como a vida, não é justo. Mas se vocês têm uma história ainda mais surpreendente,
depois avisem-nos que nós dar-lhe-íamos o devido destaque. Este foi o momento escolhido por nós. Eu diria que, antes de terminar o momento da semana, houve ali 2 remates. Que foi um remate e o Lionel Rico interceptou, porque ele ia claramente para a baliza ao primeiro e rematou por cima. Por isso Exato. eu diria que eram 2 remates. Pá, Havia para não dúvida, parecer tão... havia dúvidas fora de jogo, mas há um jogador, porque na altura do remate, mas há um jogador que ficou na linha. Aquele jogador que perdeu a bola, o defesa direito que perdeu a bola, depois acabou por ficar adormecido e então ele colocou em jogo o Lionel Rico, que fez o gol. Brilhou esse jogador. Sim. Para ser vendido, diretamente vendido. Epá, por acaso tem sido um bocado a história do meu campeonato, porque quando tenho perdido pontos é quando também venço claramente as estatísticas e tenho empatado e perdido. Mas isso acontece a todas as equipas e esperamos sempre que aconteça também aos outros, não é? Quer haver aí histórias mais surpreendentes. A gente quer ouvi-las. Enviem para nós. Ok. Pode ser que falemos com o nosso amigo Vistas Boas, pode ser que ele encontre aí um jogo ou outro que ele tenha visto. Pronto, acabando o momento da semana, podemos passar à sugestão da semana, também apresentado pelo Mighty Bruno. Jardel, artista de primeira água, tirou 3 adversários do caminho quanto ao remate ao ritmo tropical em Passo de Samba. Um espanto. O drama, a tragédia, o horror. A traição. Meus amigos, uma história que não é para rir. Vamos falar de um jogador a quem a vida tenta trair, mas que vai conseguindo trair a vida. Esta é a história de Judas Feijó. Judas nasceu fruto de traição da sua mãe, que pouco depois do casamento se apaixonou pelo mecânico de Salto do Jacuí, na região de Rio Grande do Sul, no Brasil, de onde Judas é natural. Após a traição, foi o amante de Renata Feijó, a mãe de Lucas, que a traiu, fugindo com uma acompanhante de luxo e deixando Dona Renata e o pequeno Judas entregues a si próprios. Renata fez-se à vida e arranjou um emprego a 300 km da sua terra natal, mais precisamente em Caxias do Sul, na Casa de Carnes Boi Sul, um dos melhores estados daquela região. Que história triste. Não tendo dinheiro para deixar o pequeno Judas ao cuidado de outra pessoa, Dona Renata teve que o levar consigo para o talho, e desde pequeno Judas demonstrou interesse naquele lavor. Assim que as suas mãos conseguiram segurar em objetos, Judas tentou ajudar a sua mãe no talho. Não revelava um especial interesse ou apetência no atendimento ao público, pois ele queria ver sempre as pessoas pelas costas. Mas demonstrava, no entanto, um gosto particular pelos trabalhos de bastidores, espetando facadas na carne dos animais. Esta foi, até aos 12 anos, a ocupação principal dos tempos livres de Judas, altura em que revelou um talento para outra arte, o futebol. Diz quem o viu na altura que Judas fazia com uma bola tanta magia como a que fazia no talho, e facilmente surgiram clubes interessados. Ainda assim, apesar de todos os olheiros verem no rapaz um talento acima da média, não conseguiam perceber ao certo qual é que era a melhor posição no terreno de Judas, onde Judas demonstrava ser um jogador enganador. Jogava bem na defesa, tinha características que o tornariam num médio de qualidade, mas Judas era mesmo ponta de lança. Aos 17 anos, assina o seu primeiro contrato profissional, saindo de casa da mãe e rumando ao nosso pequeno país à beira-mar plantado, para a VH Team. Depois de uma negociação duríssima, onde Judas exigiu continuar a trabalhar como talhante, exigência que não foi satisfeita por Vítor Hugo, manager da equipa VH Team, que considerou que esta era uma atividade que não se compadecia com a vida de um profissional de futebol de alto nível. Assim, Judas acabaria por assinar por 30 moedas de prata. No entanto, Judas assinou contrariado, o que se revelou fulcral para o desfecho da péssima experiência na VH Team, onde nem viria a cheirar o balneário da sua nova equipa. Contam as más línguas que Judas, depois de um largo período de tempo sem jogar pela VH Team, se tentou impor por meios travessos. Juntou 11 dos seus mais influentes colegas e tentou virá-los contra Vítor Hugo para garantir um lugar nos titulares. Tudo parecia correr bem na estratégia de Judas, até que, quando o seu treinador estava prestes a ser convencido pelos seus colegas que Judas era efetivamente um jogador daquela equipa, Judas viria a ser despachado da VH Team pelo treinador, que o apanhou no final de um treino a beijar o guarda-redes titular na cara, cenário que não foi admitido no seu clube. Assim, deu-se a transferência de Judas para o FC Oeiros, onde mais uma vez não viu satisfeita a sua pretensão de trabalhar no talho da região e novamente voltou ao mesmo. A sua situação enquanto profissional de futebol tornou-se precária e Judas acumulou jogos sem sequer ir ao banco.
Antes do início da atual época, aos 21 anos, Judas somava apenas 7 jogos realizados na sua carreira, todos pelo FC Leiroz, assinando 3 golos, uma marca que, parecendo promissora, se revelava bastante diminuta. Diz ainda, nos cafés e talhas de Leiroz, que Judas nunca conseguiu disfarçar a tristeza por ter abandonado a profissão da sua vida, o talho, sentindo falta de espetar facadas, isto criando em si um sentimento de desânimo que o impede de concretizar todo o seu potencial no relvado. Esta tristeza de Judas também se junta a algum azar. Quando parecia ter finalmente convencido o seu treinador na nova equipa, no FC Leiroz, somando jogos consecutivos como titular, acabou por se lesionar numa entrada duríssima, onde Judas perdeu as botas, fruto da violência do lance, bem junto à bandeirola de canto. Judas recuperou e esta época soma já 10 jogos completos, faturando por 3 vezes e revelando bastante qualidade a jogar nas costas dos defesas adversários, o que o torna num falso ponta de lança de valor indubitável. Tal como o seu estilo de jogo, a sua carreira parece enganadora. Ninguém sabe bem o que achar de Judas e o que pode vir dali. Há quem diga que em 5 anos estará no melhor clube do seu mundo, mas também há quem diga que estará no melhor talho do mundo. Com faca ou com bola, nas costas dos adversários ou das carnes deste mundo, é o que resta saber. Olhem, eu não... Eu já vos tinha dito num programa anterior ou 2 que há aqui alguém com um dedo qualquer a orientar os nomes dos jogadores e as equipas onde eles calham. Pois reparem bem, que na equipa VH Team, as polémicas não se ficaram só por aí. Na equipa VH Team, eu vi isto na página de transferências, na página 8 e 9 das transferências do VH Team. 3 dias depois de Judas Feijó ter sido vendido, quem é que também é vendido? Jesus Oliveira. Isto não há coisas, isto não há nada, não é coincidência, já são coincidências a mais. Durante não sei quanto tempo, Judas e Jesus conviveram na mesma equipa. E deve ter havido aí polémica, porque Judas foi vendido primeiro. Se calhar este Jesus foi o 3 tal dias Judas beijou. depois, 3 dias calhar foi depois, aquilo que- Jesus ressuscitou. Exatamente. E agora retirou-se do futebol, pois claro. Eu acho Eu que- cliquei no Jesus e o Judas já se retirou do futebol. Pois claro, já subiu lá para cima. Há coisa. É estranho. No mínimo. Muito bem, o Judas que atraiçoou a vida. Muito bom, muito bom. Agora, para terminar o programa, Mais um animal. vamos à rubrica Outros Mundos Javali. com mais um grande animal. Mais um grande animal que vamos ver de seguida. Space, the final frontier. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. No Outros Mundos desta semana temos não o Javelin, não um javali, mas o Javelin. Boa noite, Javelin. Boa noite, companheiros. Está tudo bem por esse lado? Sempre. Sempre tudo bem. Ainda bem. Pronto, tive de dar esta chega porque o pessoal chama todo de Javelin e tu há bocado avisaste-nos sobre isso. Afinal, não é verdade, Javelin, é Javelin. É Javelin. E eu realmente ainda não o tinha referido anteriormente porque eu nunca pensei que ia ser referido em todos os vossos programas e, portanto, eu ouvi no primeiro, deixei passar, o segundo, mas vai, olha, pá, aí nunca mais acaba, deixa-me lá dizer que eu não sou o Javelin. Pá. Realmente escreve-se Javelin, mas como é lógico, vem lá. Mas continuem, fazem favor, peço desculpa a interrupção. Não, então, há muita gente que mesmo não dizendo o pensaria, mesmo quando estava a escrever, já ficam todos esclarecidos. Exatamente. Então vamos começar, já que estavas a falar nos nossos outros programas, sempre falaram de ti, os nossos entrevistados, sempre falaram de ti e sempre apontaram para ti como o maior estudioso do BM. Porquê que achas que dizem isso de ti? Olha, só antes de responder à tua questão, deixa-me só fazer aqui um pequeno interlúdio para desejar um bom ano, visto que este é o vosso primeiro programa do ano. Desejar um bom ano a toda a comunidade BM do Ball Manager, porque realmente espera-nos um ano muito complicado, muito difícil, e é preciso ter esperança, e é preciso que toda a gente tenha mesmo um bom ano, um ano é cheio, que é isso que é preciso, com muita fé e confiança, que vamos lá. Em segundo lugar,
eu gostava também de enaltecer a vossa iniciativa, este vosso programa. Acho que é algo que é muito importante para esta comunidade, porque estabelece uns laços, digamos, umas relações, uns laços mais fortes do que aqueles que existem neste momento, que muitas vezes são muito ténues, e nós vemos isso com aquelas pegazinhas que há ali nos fóruns, aquelas coisinhas. Portanto, eu acho que este tipo de iniciativa fortalecem os laços da comunidade. Há outras também que eu acho que são muito interessantes, por exemplo, o Jornal do Mundo 21, que foi feito pelo Hugo, portanto, eu acho que é uma iniciativa também de louvar. Portanto, há aqui várias iniciativas que são de louvar. Aliás, mesmo isto, vocês sabem que quando uma pessoa fala, esquece sempre de algo, e isto é sempre muito perigoso, porque depois as pessoas dizem, mas ele não falou naquela coisa ali, naquela lá. É verdade, por exemplo, olha, o Jornal dos Bitateiros, pronto, lembrei-me agora. Também uma iniciativa que se iniciou e depois parou. Mas também era uma iniciativa que visava exatamente dar-nos a conhecer um pouco uns aos outros. E isso é muito importante numa comunidade, que as pessoas vão conhecendo aos poucos. Aliás, olha, mais outro exemplo que posso dar também, a questão das taças dos utilizadores. Há utilizadores que estão a criar taças em que não é só a taça em si, portanto, não é só o jogo. Portanto, eles criam aquele fórum onde as pessoas falam, apesar que eu peço desculpa a todos o pessoal que me convida para as taças, eu realmente tenho aceitado, não todas, porque já estou em demasiadas, porque toda a gente me convida, não é? E, portanto, eu tenho que fugir um bocadinho às vezes e estabelecer limites a mim próprio, não é? E já os ultrapassei, que o meu limite era 6, já vou em 15, ou ia em 15, portanto, vejam bem o que eu já ultrapassei de limite, não é? De 6 para 15. Deves ter uns quantos jogos por dia. Pois é, isso são mais jogos do que aquilo que eu consigo ver, porque não tenho disponibilidade realmente para estar sempre a ver estes jogos todos, não é? Mas, portanto, estas taxas de utilizadores com os fóruns, e há utilizadores que até disponibilizam as estatísticas. Portanto, eu acho que isso tudo é um bom exemplo daquilo que o Ball Manager pode proporcionar, e acho que o Ball Manager está a caminhar no bom caminho. Tem evoluído muito nos últimos tempos nesta questão do fortalecimento dos laços entre a comunidade do Ball Manager, que não somos muitos, atenção, não é? Que não somos muitos. Sim, é um bocado enganador o número. Sim, nós não somos muitos. E para além de não sermos muitos, depois há um número ainda mais reduzido, que é aquele que se vai conhecendo, porque vai falando, vai trocando impressões. É o pessoal mais ativo, exatamente. E nós sabemos que em toda a comunidade há pessoal que é mais ativo, há pessoal passivo, enfim, e todos nós sabemos que isto é um jogo. E como tal, depende da nossa disponibilidade, o podermos estar aqui mais ou menos tempo, não é? Isto aqui não há uma obrigação de estarmos aqui todo o dia, 24 horas por dia, a respondermos aos outros nos chats ou nos fóruns, portanto, não há nada disso. Bom, mas aí, portanto, eu gostava só de ter feito este pequeno interlúdio, pá. Agradecer-vos o vosso convite, porque eu acho que realmente é de agradecer. Ter aqui uma oportunidade de poder expressar a minha opinião um pouco sobre o que se passa nesta área e responder às vossas questões. Vocês agora colocaram-me uma que eu tenho que responder. Não, eu posso responder, eu vou responder assim. Eu sei que vocês fizeram uma votação do melhor treinador, o pessoal fala aí muito em mim. Com um jeito de brincadeira, aproveitei logo para meter ali veneno nesta coisa toda. Pessoal, quando desejo boas festas, não é? 24, 25, pessoal, estou aqui e eu, vejam lá e tal. Tu mereces, tu és um gajo, tu mereces. Carlaça, eu voto em mim. E portanto, não sei se está fechada a votação ou não, que nunca mais lá fui, não é? Como é lógico, mas acho que era aquilo. Foi o Hugo que me avisou, o Hugo avisou-me, eu avisei logo ali o pessoal todo, e portanto, eu imagino que deve ter aí algum pessoal a votar em mim. Bom, mas esta questão de vocês dizem, da questão do estudioso ou não estudioso, vocês sabem que isto tem tudo muito a ver com a maneira como nós olhamos para as coisas. Eu comecei a jogar jogos de estratégia no final dos anos 70. No final dos anos 70 não havia jogos de estratégia em Portugal, não é? Como é lógico. Havia uma revista chamada Jeux et Stratégie, era uma revista francesa, em língua francesa, não traduzida, porque naquela altura não havia revistas traduzidas, e que em cada edição trazia um exemplar de um wargame, chamado wargame.
Portanto, e eu, enfim, naquela altura em Portugal havia muito pouca novidade, não é? Estamos a falar de um período pós-25 de Abril, em que começa a haver alguma coisa que não havia do antecedente, não é? Eu quando queria qualquer coisa, lá tinha que ir à Espanha comprar, porque cá não havia nada. Enfim, eram outros tempos, não é? Mas aqueles jogos de estratégia, baseavam-se todos, que os cenários variavam muito, mas o jogo em si era quase sempre a mesma coisa. E, portanto, eu fui habituando ao longo dos tempos a jogar jogos de estratégia que não diferem em muito deste tipo de jogos, não é? Vocês reparem, aquilo que nós temos, essencialmente, é uma força de um lado, outra força do outro. Aquilo que temos que fazer é calcular o potencial de combate do potencial de combate ofensivo da força que está a atacar, o potencial de combate defensivo da força que está a defender, e depois estabelece ali as probabilidades. As probabilidades, ora, portanto, o atacante tem uma probabilidade de, vamos supor, de 4-1 para vencer o oponente. Bom, aí, dependendo do tipo de jogo, não é? Uma pessoa jogava, havia dados com 12 fases, havia dados com 16 faces, havia vários tipos de dados, havia vários dados. O mais simples, vamos ver, eu jogava com 4 dados, que se estava eu a atacar, jogava com 4, porque a probabilidade é de 4-1, jogava eu com 4, o defensor jogava com 1. Ora, se eu tirasse um 6, por exemplo, naqueles 4 dados, o outro lado lá tinha que tirar pelo menos um 6 para não perder o combate. E, portanto, aquilo que se passa, isto é aquilo que se chama o random aqui no nosso jogo. Que as pessoas, às vezes, eu vejo aqui muito nos fóruns, não é? Portanto, isto melhor treinador não existe, não é? Como é lógico. Não há melhor treinador, nem há pior treinador, nem há nada. Portanto, isto é um jogo. Há sempre, porque Quer dizer, há sempre quem controla coisinhas. melhor o random é o melhor treinador, não é? Sim, exatamente, mas em todo o jogo existe random. Em todas as fases do jogo, em todas as ações do jogo, vocês reparem, a questão da finta, se o avançado finta ou não finta ou defesa, há sempre ali uma probabilidade, portanto tem a ver com a característica e os atributos do jogador que está a fintar, com a característica e atributos do jogador que está a defender, mas depois há um lançamento de um dado, para todos os efeitos. Existe ali um randomzito, sempre. Porque senão, se não houvesse, os jogadores com 5 a finta, nunca fintavam e fintam. Não é? Com defesa e fintam. E fintam. Portanto, isso é o random. A probabilidade é sempre menor, não é? Mas que podem fintar, sim. Exatamente. Isto é um jogo matemático. Isto é um jogo de probabilidades. É isso que nós temos de ter sempre em atenção. Portanto, isto é um jogo de probabilidades. E nós, quando definimos as OIs, não é? Aí temos que ter em consideração as probabilidades, não é? Aquela questão do fintar frequentemente, não fintar frequentemente, o normal, blá, blá, blá. Bom, é assim. Eu, se o puser fintar frequentemente, ele vai fintar mais vezes do que se puser normal. Ora bem, se ele fintar mais vezes, e se ele tiver um bocadinho de finta e de técnica e que outros atributos que entram, que a gente nunca sabe bem quais são os atributos que entram ou não nestas fórmulas, não é? Mas, se calhar tem mais probabilidades de passar o outro indivíduo. Portanto, e é nesse esquema que nós temos que jogar sempre. Do mesmo modo que, quando o avançado remata a baliza, ele tanto pode rematar à baliza, como pode rematar fora, como pode acertar no guarda-redes ou o guarda-redes defender. Portanto, isto é tudo probabilidades. Portanto, num jogo, aquilo que me interessa a mim é olhar para ele, estudar, ver o adversário, como é que joga o adversário, ver se ele encaixa no meu tipo de jogo, se não encaixa, e depois tentar fazer uma distribuição do pessoal. Porque, atenção, e aqui também estamos muito limitados por causa da questão da XP, não é? Ou seja, a experiência limita imenso, porque eu não posso ter 20 jogadores a jogar. Tenho que ter sempre, eu tenho sempre 14. Não é? São 11 mais 3 substituições. E são com esses que eu tenho que jogar. Não há mais. Portanto, eu nunca posso também mudar muito o tipo de jogo. Mas tento, olhando e vendo, mudar aquilo que se pode mudar. E depois jogar muito, mas mesmo muito, com as exposições. As exposições é que nos dão depois, que fazem a diferença muitas vezes. Principalmente quando o pessoal fala naquelas taças dos atributos, que aquilo é o random puro, como diz ali o meu caro amigo, que eu não vou aqui referir o nome, que diz, é random puro. Não é random puro. É random puro nesta ação que eu aqui falei anteriormente, não é? Do chuta, não chuta, vai à baliza, não vai à baliza, agora defende. As táticas e as OIs é que mudam tudo, não é? Ora bem, agora as OIs, a disposição dos jogadores em campo, as disposições verticais e horizontais dizem também muito e modificam o jogo por completo. Eu por acaso, houve ali acho que foi o NUC que meteu ali
um relatório de um jogo que fez contra mim, numa dessas taças sem atributos, e depois quando vamos ver, eu passei o meu tempo todo, apesar de estar tudo a 20, não é? Eu passei o tempo todo em cima dele, não é? Em cima dele. Portanto, ele praticamente nem foi à minha área. Isto é disposição vertical, pura e simples, só. Ou seja, as minhas posições verticais permitiram aquele tipo de jogo. Naquele jogo, porque se fosse com outro adversário, se calhar poderia não permitir, não é? Mas naquele jogo isso permitiu. Portanto, isto é um jogo e é importante que a gente perceba que isto é um jogo. Então, A partir daqui vamos estudá-lo e ver. Sim. Sim, mas portanto, vamos estudá-lo e ver qual é a melhor maneira de nós contornarmos as dificuldades que nos vão aparecendo com cada equipa, não é? E com a quantidade de jogos que tens, ainda há bocado falaste nas 15 taças, como é que tu consegues controlar a equipa para todos os jogos? Aqui vamos falar também na tal situação de só poderes fazer uma única opção de tática, não poderes ter várias táticas gravadas para ires alterando conforme o adversário. Tens de estar sempre a alterar de jogo para jogo. É verdade. Este jogo dá muito trabalho se o queremos jogar seriamente, digamos assim. Seriamente, pronto, dentro do jogo, não é? Temos que perder algum tempo. E eu realmente perco algum tempo com isso. Reparem, isto como em tudo na vida, nós temos que dar prioridade a certos aspectos. E eu aqui dou ao jogo em si. Aliás, toda a gente que me conhece sabe isso perfeitamente. Eu estou-me nas tintas para as transferências ou meios transferências. É muito raro fazer uma transferência, é mesmo raro. É mesmo que só quando preciso disto, daquilo, daquilo outro, é que vou procurar um bocadinho. A minha equipa praticamente é a mesma desde o princípio. Não é? Vais gostar da nossa sugestão da semana. Depois, quando ouvires, vais gostar da nossa sugestão da semana, sim. Mas continua. Mas eu às vezes até digo aos meus companheiros, vejam lá se me arranjam a isto, porque eu não tenho tempo para andar à procura, não tenho pachorra para andar à procura de jogadores, e portanto peço ao pessoal, vejam lá se há por aí um caso que eu quero comprar até 3 milhões, eu compro o jogador. Pronto, e depois lá vem. Mas claro, não há jogadores para a equipe principal, porque isso eu já não compro para a equipe principal. A minha equipa está assim e há de ficar assim até aos 31 anos. Isto já está foi feita lentamente ao longo destas épocas todas, não é? Comprando 2, 3 jogadores. E também é um bocado como eu fiz a minha. Eu também já não compro um jogador para aí há uma época. E foi aos poucos e poucos. E eu também é o que eu costumo dizer. Eu vou aguentar a minha equipa até aos 30 e tal anos, que ela agora só tem de melhorar com a experiência. Ora bem, é isso mesmo. Mas há pessoal às vezes muito apressado, que quer fazer logo uma equipa ao fim de um dia, não é? E eu tenho-lhes dito, repara, metade desta minha equipa que está aqui, eu como sou sempre um teso, nunca tenho dinheiro, o que é que eu faço? Eu não posso dar 10 milhões por um jogador, nem pensar nisso, 10 milhões por um jogador, nem pensar, lá por acaso dei por um, é verdade, mas foi uma loucura que eu cometi aqui há 2 ou 3 épocas atrás. Nunca tive esse dinheiro todo. Mas foi uma loucura que eu cometi, foi. Aliás, veio com o empréstimo da opção de compra os 10 milhões, eu andei ali, aí é que eu andei ali, vendia um, comprava outro, para ver se que fazia os 10, e lá fiz os 10 milhões para dentro das 4 semanas, ao fim de uma semana ou 2 ou 3, lá consegui o dinheiro que me faltava e comprei, mas foi a única vez. Mas de resto, não estou para isso, então o que é que eu faço? É jogar com potencial, não é? Ora bem, eu pego, exatamente, compro um jogador que sei que precisa estar ali umas 2 ou 3 épocas na B, mas é barato agora, e vai para a B, treina na B e depois vai para A. Ou mesmo, tem ali 2 que até ficaram na A e treinaram na A porque não tinha outra solução, nem tinha substituto para o lugar deles, e portanto tiveram que jogar na A e treinar ao mesmo tempo, jogavam 60 minutos, depois entrava um jogador livre, uns jogadores espetaculares, ganhei o campeonato com eles, não é? Que tinham 16 a cruzamentos e depois tinha 0 a quase tudo, não é? Mas o gajo conseguia fazer uma assistência, porreiro, eu jogava 30 minutos, era um ai, sempre que aqueles últimos 30 minutos a minha equipa sofria sempre golos, completa, não é? Mas pronto, era assim, quando é assim, eu costumo dizer, quando não se tem cão, caça-se com gato, não é? E portanto, eu fui sempre compondo as equipas e jogando, e esta equipa, que eu digo, vai-me durar até aos 31 anos, não faço a mínima intenção, digo já, de trocar jogador algum, para já, não é?
O resto está tudo na B a treinar e quando estiverem prontos, vão de vir para A calmamente, sossegadamente, não é? Sem pressas nenhumas, porque não têm pressas. É lógico, estou-me a atrasar um bocadinho em relação às melhores equipas, não é? Portanto, as melhores equipas estão, neste momento, já com um diferencial muito grande relativamente à minha, não é? Mas, olha, não vou também. Eu chegava às finais, nunca as ganhava, olha, portanto também vai dar ao mesmo. Já chegar às final é bom. Então objetivamente, quanto é que, em média, um treinador de sucesso como tu gasta por dia no jogo? Bem, eu gasto muitas horas por dia. Em primeiro lugar, vamos lá ver, eu já deixei a vida ativa. Portanto, uma pessoa quando deixa a vida ativa passa a ter mais disponibilidade. Apesar que por acaso aqui foi o contrário, não é? Eu acho que quando trabalhava, como tinha sempre o computador ligado ao meu lado, não é? Ia olhando para o jogo. Aqui por acaso até, mas portanto, ou seja, eu aqui o tempo que estou só no jogo, enquanto que antes pronto, o computador estava ligado e eu a parte de vez nem estava a olhar para lá. Mas eu posso dizer que perfeitamente gasto 8 horas por dia no jogo, à vontade. Mas isso... Enfim, já és um jogador profissional. Mas as 8 horas, digamos, eu direi que gasto talvez no jogo umas 2 horas por dia, digamos assim. O resto estou a fazer outras coisas, não é? Mas 2 horas por dia no jogo, em si, à vontade. Por falar em finais, nós já tivemos a fazer um estudozito do que tu já ganhaste. E é engraçado, há bocado falaste nas taças dos atributos, dos atributos no máximo, e tu foste à final das duas. Logo daí se percebe que não é só o random. Se o mesmo treinador em milhares, em centenas, mas consegue chegar à final das duas, é porque não há o random não é assim tanto como nós pensamos, não é? Pois, vamos lá ver, há random. E para além do random há outra coisa que se chama sorte, mas isso é como no futebol. Mas se fosse só de sorte, dificilmente era sorte, uma grande coincidência já à final das duas, não é? Pois, foi, e eu, aliás, foi a única vez que eu fui ao Muro das Lamentações dizer, por amor de Deus, quer dizer, o motor do jogo deu-me uma lição, mas deu uma daquelas lições do caraças, foi uma coisa que eu fiquei... Eu tinha um substituto para cada posição do campo, porque nesta taça havia muitas lesões. Eu tinha um substituto para cada posição de campo. Menos para o jogador que o motor do jogo me lesionou nessa final, que era o meu organizador de jogo. É impressionante. Eu já não me lembro se era um avançado direito ou esquerdo que eu tinha para o organizador de jogo. E depois coloca-me lá um totó, em vez de ter 20 a tudo, não é? Estava penalizado porque não era um avançado, não é? E, portanto, foi essencialmente por causa disso que eu perdi a final, mas pronto. Mas o facto de ter chegado, para mim, realmente gratificante, como é lógico. Eu acho que seria gratificante para qualquer um de nós. Isso é como chegar a qualquer final, aliás, ou ganhar qualquer final. Porque, como eu digo, eu chego, mas depois também fico lá sempre. Portanto, olha, amanhã tem uma final, vamos lá ver se eu consigo ganhar, para ver se contraria um bocado as tendências, as odds. Além disso, já pelo menos, estávamos a falar do que já tinhas ganho, ganhaste uma dessas taças, foste à final das duas, ganhaste uma, perdeste outra. E além disso, ainda ganhaste mais 7 taças e 4 campeonatos. Portanto, não perdes as finais todas. Bem, todas, estatisticamente, ou seja, comparativamente, vou a mais finais, já perdi mais do que aquelas que ganhei. Em termos de finais, já perdi muito mais finais do que aquelas que ganhei. Olha, reparem, eu fui logo à primeira final da primeira taça oficial, logo no início. Portanto, eu entrei no jogo já a meio, não é? Entrei no jogo já finais de novembro. Portanto, finais de novembro. Tinha começado em setembro, penso eu. Pois, tipo setembro, qualquer coisa. Portanto, entrei em novembro, já naquela época a minha equipe que eu escolhi estava já lá para o fim da tabela, portanto não consegui fazer nada, mas fui logo à final da primeira taça oficial, com o JJ. Claro que ele ganhou, não é? Que a minha equipa dele nem se comparava à minha, nem se comparava, não é? Portanto, ganhou logo a taça, portanto, foi logo a minha primeira final perdida. Portanto, eu comecei o jogo, digamos, a perder finais, não é? Mas eu encaro sempre isto de um ponto de vista positivo, e é isso que eu acho que nós temos que fazer na vida, é encarar as coisas sempre de um modo positivo. Portanto, ou seja, para mim, é gratificante chegar a uma final.
claro que eu não ando aqui para perder, portanto, eu gostaria imenso de ter ganho, essa como todas as outras. Mas só o simples facto de lá ter chegado, e temos que ser realistas e olhar para a minha equipa, que é uma boa equipa, mas não tem lá nada de especial, não é? Se você olhar para aquilo, não. Aliás, vocês se olharem para aquilo quando forem jogar contra mim, dizem, pá, eu com este gajo de empate eu ganho. É mais ou menos isso que a maior parte do pessoal diz. Não é bem assim. Comparado com as nossas equipas, nós também não somos equipas de topo, não é? Eu não estou a conhecer, eu não conheço as vossas equipas particularmente, eu posso olhar para elas, mas depois não. Mas assim, estou a falar já de um nível médio, a minha equipa é uma equipa de nível médio, não é mais do que isso, não é? Não, hoje em dia, então, esta época, então há equipas fabulosas. Fomos ver o mundo 103, não é? Exatamente. Temos lá umas quantas. Mas mesmo olhando para o teu mundo, nós vemos aqui uma competição interessante. Estão aqui 3 equipas, pelo menos das quais me lembro, com o Big Bang do Hugo e o Heart of War do Sun Tzu. Como é que isso tem corrido no vosso mundo? Não tem pendido mais para um lado? Tens aqui 4 campeonatos, não é? 5 campeonatos? Não sei. Tem 4 campeonatos, ganhou 4 campeonatos. E o Hugo deve ter ganho 2 ou 3, não sei. Então é assim repartido? Tem sido assim nós repartimos, é assim, são 3 para mim e 1 para ele. Já combinamos. E depois vamos beber uma cerveja, que é por causa das coisas. Eu estava aqui mais calado porque nós tivemos um jogo ontem e eu fiquei ainda estava assim um bocado desmoralizado, mas vendo bem depois aqui a quantidade de golos que tu marcaste a esta época, de 61 golos marcados, uma diferença de golos de mais 57, já não me sinto assim tão mal depois do nosso resultado ontem, venceste-me por 6-1. Já não me sinto assim tão mal depois de ter depois de ter visto aqui o teu gol average, já não estou preocupado, já não estou assim tão chateado. Pois, se vocês virem as taças onde eu participo, do modo geral, não é lógico, eu sou a equipe que normalmente marca mais golos. Portanto, a minha equipe está vocacionada para o ataque. Portanto, a minha defesa é a minha, digamos, o meu calcanhar daqueles, não é? Os meus laterais são fracos, não vale a pena. São muito fracos os meus laterais. Os meus 2 centrais até são razoáveis, mas os meus laterais são muito fracos e a partir daí facilmente sofro muitos golos. Portanto, a minha estratégia é simples. Ora, eu se sei que vou sofrer 1 ou 2, só tenho que marcar de 3 para cima sempre. Portanto, o meu objetivo é marcar sempre 3 para cima. É claro que não marco, não é? Como é lógico. Mas vocês vejam, é uma questão de verem aí o meu calendário, verem as taças, Por exemplo, a última taça Elite, tive o maior número de golos marcados, por exemplo, na última taça Elite. E praticamente não tive o menor número de golos sofridos porque teve o Hugo, não é? Por acaso. Mas sei lá, olha, aqui a taça Kelly que joguei há bocadinho, a taça Kelly. A taça Kelly tenho 43 golos marcados. Portanto, no meu grupo, que é o grupo 2, sou a equipe com maior número de golos marcados. 43. A seguir vem o Aigle Rouge Club com 39. E a diferença de golos, eu sofri 15, portanto a diferença de golos são 28. Portanto, a minha equipe está vocacionada para o ataque e portanto marco muitos golos, seja com que equipe for. Aliás, o último resultado com o Ziggy, ontem foi 4-2, não é? Perdi 4-2. Depois de quase estar a ganhar 2-1, tive a hipótese de empatar a 3-3, ele marca o quarto. Pronto, lá fui eu, mas o que é que a gente pode dizer? Já foi bom! Andei aqui, quando já sabíamos que íamos entrevistar, que tínhamos entrevistar a ti, também fui ver que historiada que eu tinha contigo. E os últimos jogos, sem ser amigáveis, não sei se chegámos a fazer amigáveis, mas penso que sim, já fiz. Mas o último jogo que eu tinha contigo, e não fui ver mais para trás, foi na época 4, tivemos 2 jogos num grupo de uma taça. E engraçado porque foi a única taça que eu não fiquei em primeiro no grupo e que não passei. E tu ficaste em primeiro, ficaste a 1 ou 2 pontos à minha frente. E é engraçado que no primeiro jogo ganhei de 2-0. E aí é que eu vou buscar também a situação de tu seres estudioso, porque depois de eu te ganhar 2-0, passado uns dias, voltei a jogar contra ti e perdi 3-0 e levei um baile enorme. De certeza que tu foste ver esse primeiro jogo e foste melhorar o que tinhas a melhorar em relação ao primeiro jogo, porque o primeiro jogo foi equilibrado, acho que tive mais 1 ou 2 remates, penso eu, e ganhei 2-0. E depois levei 3-0 e podia ter levado muito mais. Foi um baile enorme e é engraçado ter... Pois, eu realmente, às vezes quando estou nestes playoffs das taças, eu quero sempre que me saia uma equipa que eu conheça, não é?
porque é muito mais fácil para mim jogar com equipes que conheço do que jogar com equipes que não conheço. O que acontece normalmente é isso. Quando jogo com equipes que não conheço, perco. Aliás, reparem, eu perdi a final da Liga Mundial com uma equipa, que, em termos de equipa, não é? Não estou a falar de treinador porque não conheço. Portanto, perdi a final da Liga Mundial com um treinador que não conhecia de lado nenhum, que nem é sócio, nem sequer é sócio. Olha, eu também não sou. Não, mas sabes, às vezes há aí pessoal, os sócios é que não sei o quê, os sócios é que ganham tudo. Olha, está aí um exemplo claríssimo. A Liga Mundial foi ganha por um não sócio, contra mim. Sou sócio, para além de ser sócio, ando sempre aí nas finais todas e mais algumas. E, portanto, olha, perdi, sem saber ler nem escrever. Dominei aquilo tudo, mas sempre que ele ia à minha baliza marcava golo. E eu, olha, lá me fiquei. Como é que tu digas o passagem? Por acaso, estou agora a ver. Ganhei-te o primeiro jogo, tive 49% de posse de bola e tive menos 1 ou 2 remates que tu, mas ganhei 2-0. No segundo jogo, tive 39% de posse de bola, 4 remates, e tu tiveste 61% de posse de bola e 21 remates. É que foi uma diferença abismal de um jogo para o outro. Dói, não dói? Então, olha, devo ter Mas mesmo isto olhado na para a quarta tua época. equipa. Devo ter olhado para a tua equipa, de certeza. Foi. Não, É engraçado. essas coisas. Mas, olha, é verdade. Eu realmente eu preciso de jogar contra as equipes. Não me interessa nada ver o jogo das outras equipes, porque eu, como não sei as táticas, ou, digamos, as exposições com que eles jogam, não me diz nada aquilo. Não é? Agora, se eu jogar contra ti, eu sei quais são as minhas disposições. A partir de calculo as tuas. Mas o que é que devo fazer na vez seguinte? Não é? Pronto. Fácil. Entre aspas. Mas achas que para ti é importante ver o... Este jogo é matemática, atenção. Achas que para ti é importante ver o jogo em 2D, em 3D? Olha, e 3D eu não consigo ver, não é? Sim, estou a dar 2D, 3D. Sim, é importante ver o jogo. Eu, sinceramente, eu sou sócio desde o primeiro dia, entre aspas, não é? Ou seja, para mim não faz sentido eu estar a jogar isto sem ver os jogos, não é? Porque sem eu ver os jogos eu não posso analisar seja o que for, não é? Não dá para ver nada, não sei se dá... Não te guias então não te guias pelas jogo, estatísticas? Guias-te mais pelas estatísticas ou pelo jogo em si, pelo que tu vês do jogo? Não, as estatísticas servem para muito, não é? Atenção, as estatísticas dão-nos a distribuição do jogo em campo, não é? E tu vês onde é que anda a bola, para onde é que andam os jogadores, para onde é que anda tudo. Portanto, pelas estatísticas, tu sabes o tempo que estiveste na tua área. E as estatísticas são muito enganadoras. Estou a falar também das estatísticas do jogador, também, que já são muito mais pormenorizadas. Estou a falar em todo tipo de estatísticas. Em todo tipo de estatísticas. Eu só estava a falar do jogo em si, não é? Portanto, claro que depois é importante ver tudo o resto, não é lógico. É importante ver tudo. Se não virmos tudo, também não podemos corrigir o jogador. Mas achas que tanto uma coisa é tão importante como a outra? Tanto as estatísticas como ver o jogo? Sim, portanto, a visualização do jogo é importante para nós visualizarmos aquilo que analisamos ao ler as estatísticas, não é? É importante, porque apesar que, pronto, aquilo é uma representação, não é? Portanto, mas vês o jogo completo ou vês só os momentos mais importantes? Neste momento só vejo os melhores momentos quando vejo. Neste momento. Antes via os jogos completos. Hoje em dia é impossível, não é? Com a quantidade de taças em que estou envolvido, é completamente impossível. Agora, sinceramente, eu acho que ver o jogo perde-se quase tudo, não é? Perde-se quase tudo. Por exemplo, eu, todos os jogos amigáveis, faço experiências. Ou quase todos, portanto, às vezes não tenho tempo, vai como está e acabou, nem estou a olhar para o adversário, vai assim e vai, pronto. Mas de um modo geral eu faço experiências, eu isolo o fenómeno normalmente, portanto faço uma experiência de cada vez, e só numa determinada OI, aqui, ali e acolá. Ora, isso depois, tu para saberes se aquilo, o resultado não me interessa, atenção, o resultado é sempre uma consequência do jogo em si. O que me interessa é que aquela OI que eu altero, ou aquela disposição vertical ou horizontal, seja o que for que eu altere, provoque determinadas reações, e essas reações é que eu quero ver. E para vê-las, preciso de ver no jogo, não é? Porque o resultado não interessa. Interessa-me é ver no jogo se aquilo que eu quero testar está a resultar ou não. Ou seja, só as estatísticas por si só não me dizem tudo, não é? Não me dizem tudo. Porque
Porque se eu estou a dizer, por exemplo, a um extremo que eu quero que ele passe, que ele se desloque para o centro do terreno, não é? Nos movimentos, não é? Tem lá aquela opção, não é? Correr para a ala, correr para Sim. não sei o quê, e correr para o centro do terreno, acho eu, não é? É ali umas... Pronto, se eu disser a um extremo que eu quero que ele corra para o centro do terreno, como é que eu nas estatísticas sei se ele correu? Não é? Sim, é verdade, é verdade. Não sei, eu não consigo ver, não é? Não consigo ver, portanto eu preciso saber, posso ver pela distribuição, não sei, se calhar não posso ver, não faço ideia, mas diga-se que é mais fácil eu ver o jogo se ele realmente se encaminha para... E depois quais são as consequências? Onde é que andam os outros jogadores quando ele vai para ali? Não é? Porque isso também é importante, portanto, ou seja, se eu mando um extremo correr para o centro, e se eu tenho uma distribuição horizontal ofensiva de 50%, onde é que anda o gajo que está lá na ponta esquerda? Não é? Se este é o gajo da direita, ou a ponta direita, se este é o gajo da esquerda, onde é que ele anda? E se eu tenho 70%, onde é que ele anda? Portanto, isto, aliás, olha, há muita gente que me pergunta, o outro gajo joga assim, assado, joga com 45, 60, como é que eu faço? Sei lá como é que tu... Quer dizer, não sei, só jogando. Só experimentando, é verdade. Só experimentando, eu acho que isto é tudo só jogando, só experimentando tudo. Eu que eu tenho dito, olha, eu experimento tudo. Já experimentei as horizontais, as verticais. Depois um gajo perde os amigáveis. Paciência, os amigáveis é para perder, não é para ganhar. A gente quer ganhar sempre, mas se perder não tem importância nenhuma. O que interessa é testar as opções que temos disponíveis. É por isso que servem os amigáveis. Sim, os amigáveis não é importante teres mais ou menos pontos. O que interessa é experimentares para o teu próprio campeonato. Aí é que vais ganhar taças, não é nos amigáveis. Exatamente. Portanto, os amigáveis são uma fonte inesgotável de experiências. E é isso que tem que ser explorado. E que eu sempre exploro. De vez em quando, reparem, eu estou em segundo lugar, não é? Por exemplo, no ranking dos amigáveis. Mas de vez em quando, vocês olham para ali e eu desapareço. Não é? Lá vem por ali fora. Tu me bateu, porquê? Ando a testar opções parvas, não é? E aquilo que não interessa não é o Jesus. Claro que eu agora já não faço tanto nos amigáveis, faço mais nas taças, porque tenho muitas taças. E eu posso fazê-las nas taças. Quando eu vejo que estou ali classificado para passar os playoffs e que já não me interessa mais nada, pronto, aí vai. E agora experimenta isto e agora experimenta aquilo. Não é? Olha, já agora tenho uma pergunta para ti. Há muita gente que às vezes comenta que o motor de jogo nos amigáveis funciona de maneira diferente nas taças e no campeonato. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu sou da opinião que aquilo funciona de maneira completamente diferente. Pois. Não tenho dúvidas sobre isso. Pronto, Podem dizer o contrário, pronto, e se a administração segue o contrário, eu digo, olha, eu não vejo isso. É a única coisa que eu vos posso dizer. Eu não vejo. O que eu vejo são 3 comportamentos diferentes aquilo, digamos que o algoritmo do motor de jogo é o mesmo. Agora, o peso dado, o weight dado aos atributos, às variáveis, não é o mesmo. Isso aí, para mim, não é. Trabalhei demasiados anos com coisas não destas, mas parecidas, porque não eram jogos, porque jogos nunca trabalhei, e eu variava essencialmente o peso quando pretendia atingir determinadas soluções. E depois, eu não sei o que é que está aqui por trás, como é lógico, é um jogo, eu nunca trabalhei com jogos. Mas, por exemplo, se isto usar métodos de interpolação, vocês reparem que o método de interpolação bilinear não tem nada a ver com o método de interpolação bicúbico. Estás a falar um bocado de chinês para nós. Se eu usar o Neighbor, hoje em dia as coisas são muito mais simples. No meu tempo, nós, quando trabalhávamos com determinado tipo de algoritmos, nós tínhamos que trabalhar baseado num aspecto muito importante, que era o tempo de computação, o tempo de processamento. Eu, quando comecei a trabalhar com computadores, que foi aliás, nem havia PCs em Portugal na altura, isto, estamos a falar 80 e poucos, não é? Início de 90, eu punha às 5 horas antes de ir para casa, punha a minha aplicação a correr, aquilo era no sistema VAX VMS, punha a aplicação a correr para ter resultados no dia seguinte. Portanto, o processo de computação demorava a noite toda. Não é? E eu depois não podia voltar a correr o programa. Não podia. Eu tinha que trabalhar à mão tudo, para quando saísse às 5 horas, deixar aquilo a correr para o dia seguinte. Porque se eu punha a correr quando eu chegasse lá, passava o dia todo a olhar para o computador, não é? Para o monitor, não é? E não precisa aquele fósforo verde, que aquilo era porreiro, dá-me cabo da vista, e a minha vista
porreira por causa do fósforo verde, não é? Portanto, ou seja, portanto, mas mesmo muito mais tarde, com os 486 e com essas coisas todas, nós tínhamos sempre preocupações com o tempo de processamento. E, portanto, eu só usava uma bicúbica se tinha tempo, porque se eu queria resultados rápidos, usava um método de Nielsen, por exemplo. E, portanto, eu aí não obtinha resultados tão precisos. E agora eu pergunto, se isto usar métodos de interpolação, que deve usar. Ali por trás deve estar para saber quem é que fica com a bola ou não fica. Provavelmente poderá usar um método de interpolação. Agora, Sim, se calhar os amigáveis. Os amigáveis. É isso. E vai um dia Neighborsito, não é? Porquê? Porque é mais rápido. É um processo mais rápido. Sim. Computação, de um processamento mais rápido do que, por exemplo, num campeonato, aí vamos para uma bicúbica, e aquilo, em vez de demorar 1 minuto, demora 4. Claro que nisto não pode demorar 1 minuto ou 4, porque aquilo é tudo muito, muito rápido, não é? Num segundo há 1000 ações a decorrer ao mesmo tempo. Portanto, eu não sei hoje em dia até onde é que se consegue ir, não é? Portanto, mas provavelmente poderá haver todas estas situações. Se é verdade ou não o que estou a dizer, não faço a mínima ideia, porque eu não sei o que está ali por trás. Não conheço, não faço a mínima ideia. Posso deduzir estas duas coisas. Estamos a falar em métodos nesta questão de um processo de interpolação que poderá dar origem a resultados diferentes, consoante o método utilizado. E depois temos a outra questão, que é no algoritmo em si, na questão do peso das variáveis. Porque realmente uma pode ter mais peso, outra menos peso, se eu quero fixar ou alargar ali a zona. Portanto, e isto muitas vezes parece-me a mim que se nota. Por exemplo, a experiência, para quem começa, nós temos que puxar por esse pessoal que começa a jogar. Há muita gente que se esquece que o pessoal que começa a jogar agora é que é o futuro deste jogo. Também falámos disso neste programa. Falámos nisso neste programa porque também por causa das equipas que entram novas e que entram logo para a Série A, para a nossa Série A, e depois são goleadas. É um erro. E então, erro, até falámos numa possível sugestão para melhorar isso. Mas pronto, sim. Isso pode... Eu também concordo que elas deveriam entrar cá por baixo, na Série C, lá o que é aquilo, lá na última divisão, exatamente para não... Porque, quer dizer, imagina jogarem contra uma equipe como a minha, como a do Hugo, enfim, ou os vossos, não é? Pois acaba por desmotivar depois, não é? Desmotiva. Aliás, como acontece no meu mundo, tenho encontrado isso no meu mundo, é que o pessoal chega lá, ganha a segunda divisão, chega lá e desiste, pá. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não percebo. Não faz, quer dizer, eles sobem, portanto, tiveram ali uma época ou duas para subir, e no momento que sobem, desistem. Foi mesmo disso que nós falamos, foi disso. Estranho, não é? É estranho. Já que estamos a falar nisto, vamos passar à próxima pergunta, que seria também um bocado sobre isto, que é, neste momento, o que é que tu melhorarias no BM? O BM, nós temos aqui duas coisas que eu acho que é necessário compreender. Uma é a realidade. A realidade é que é um jogo de uma empresa que pretende ser viável, e ao pretender ser viável toma em consideração aspectos comerciais que a nós, utilizadores, não nos dizem nada, mas que a eles dizem muito. Eu dou-vos o caso concreto da questão do mundo real. Eu realmente joguei no mundo real que me serviu para ver ali determinadas coisas que eu queria ver, mas eu não tenho disponibilidade neste momento para jogar o mundo real, portanto eu deixei de jogar o mundo real. Mas a verdade é que o mundo real é um caso de sucesso para a administração deste jogo, para o jogo, para a empresa. Sim. E, portanto, é uma aposta forte neles no mundo real. E, portanto, nós temos que ver sempre esta questão no aspecto que todo este jogo que aqui está temos o aspecto comercial da empresa e, portanto, a viabilidade da empresa. E, portanto, quando nós falamos aqui, e muitas vezes eu leio nos fóruns e ouço comentários, o motor do jogo é isto, é aquilo, é aquilo outro. O motor do jogo é este. Mas digo-te eu já experimentei muitos, acho que o motor, em relação ao motor de jogo, estamos muito bem. O motor de jogo que faz o estudo do jogo, o random, sim. Acho que está muito bem feito. E acho que é o mais engraçado no jogo. Mas eu não conheço sem dúvida, sim, mas sem dúvida que há muitas funcionalidades que
que fazem alguma falta. Vamos agora Qual falar é para disso. ti a funcionalidade que mais faz falta? Eu iria começar exatamente por esta questão do motor de jogo. O motor de jogo é um facto, temos que o aceitar como tal. É a realidade, é aquilo que temos. Portanto, eu não sei se há melhores, eu só jogo este jogo online, nunca joguei outro antes deste, nem vou jogar no futuro. Portanto, este é o único jogo online que eu jogo e não pretendo alterar seja o que for. Portanto, eu encaro o motor de jogo como um facto, uma realidade. E, portanto, o dizerem que o motor de jogo devia ser isto, aquilo ou outro, para mim não faz sentido. Se o melhorarem, melhor, se não melhorarem, é igual. É um facto. Agora, temos ali situações que quando foram criadas, e é preciso termos consideração, que isto acontece não só neste jogo, mas acontece na própria vida, na sociedade, porque isto ao fim e ao cabo trata-se também de um jogo de sociedade. Aquilo que acontece muitas vezes é que criam-se determinadas coisas ou regras com a melhor das intenções. E isto não há o mínimo de dúvida. Verifica-se depois, com o passar do tempo, que há uma maneira de contornar essa intenção ou de se aproveitar dessa intenção com outros fins. E vamos dar aqui o caso concreto do limite dos 50 jogadores. O limite dos 50 jogadores não existe. Porque se vocês repararem, há equipas que têm 50 jogadores nas suas equipes A, B, C, D e E, mas depois têm emprestados outros 50. E, portanto, estamos a falar aqui de uma equipe que tem 100 jogadores. Portanto, legalmente contornou uma regra do jogo. E, portanto, por acaso, como é lógico... não sabia desse funcionamento, mas teoricamente devia ser 50 jogadores que sejam dessa equipa. Agora, os emprestados deviam contar à mesma como da própria equipa. Exatamente. Mas pronto, é uma situação que está, neste momento, a decorre. O que é que acontece se acaba o empréstimo e o jogador tem de voltar para a equipa? Não há problema nenhum, porque fica com 51? Fica com 51, não se pode comprar não se pode comprar, mas já os tiveres... Desde que tenha mais 50. Agora, eles voltam todos, mas não há problema, depois são emprestados novamente. Okay. Portanto, ou seja, isto aqui estamos perante aquela questão do limite dos 52. Foi uma boa ideia. E mais uma vez, voltando àquela questão dos novos, exatamente para que o pessoal novo possa evoluir no jogo. Não é? Pois tem a ver com o monopólio das equipas já têm mais dinheiro. Exatamente, porque as equipas com mais potencial económico têm que pensar duas vezes antes de comprar um determinado jogador e deixar os jogadores para os outros que não têm tanto potencial económico. Por acaso, em relação a isso, eu fui um dos defensores, e não sei se até fui eu que sugeri, ou ainda lutei para que o número fosse menor. Para mim o ideal era 30 jogadores, nem era 50, mas por acaso foi um dos lutadores acérrimos dessa regra, sem dúvida, porque as grandes equipas já têm milhares e milhares em dinheiro e mesmo em jogadores também representam dinheiro, não é? Sempre que aparecer um bom jogador, não há hipótese para as outras equipas, e se houver um limite de 30 jogadores, se houver um limite de 30 jogadores, as equipas não podem comprar tantos jogadores e deixar alguns para os outros, não é? E isso tem a ver com o monopólio que existe no BM. E se reparar, a intenção foi exatamente essa. A intenção desta regra foi exatamente limitar o número de jogadores para que outros treinadores possam comprar os jogadores. Sim, mas o problema é que é um limite ilimitado. Não é? É um limite enorme. Se for 50, com equipas B e C, não é? Já tens de ter 11 jogadores para jogar sempre, não é? Pois, por isso é que eu digo, acho que 30 já era um bom número. Se tivesse 30... tem A, B, C... mas é 50 a contar com a B e com a C. Pois, não, atenção, 50 no total. Portanto, eu, por exemplo, não tenho uma C, porque teria que ter mais 11 jogadores. Num futuro, talvez quando tiver já jogadores a jogar, poderei ter uma C, mas eu neste momento não posso ter C, porque senão
ao ter a C já ultrapassa os 50 jogadores, não é? Sim, E sim. assim não, eu não sei quanto é que tem, mas também uns 30 jogadores ou qualquer coisa parecida. Uns 30 e tal. Mas, Sim, se é 50, mas pronto, é a tal situação, os 50, mas se tiveres as equipas B, isso é exato. exatamente, com Bs e Cs. Portanto, tendo ou não tendo, portanto, ou seja, o total Sim, de tem jogadores 50, sim, sim. é A mais B mais C, não é? Sim, sim. É somatório. Portanto, ou seja, temos aqui, portanto, um facto. Sim, é um bom número, porque pronto, assim também não ficam os treinadores que têm equipas B e C não ficam a ganhar em relação a isso. Pois, não É ficam verdade. prejudicados. Enfim, é 50, é mais, é como todo jogo. É um facto, é 50, não há problema. Ok. Não há problema. A gente tem que se habituar às coisas. É um facto. Estão 50 jogadores. Agora, 100? Epá, não. 75? Não. Não, isso não. Não. Por amor de Deus, não é? Há que resolver este assunto. E penso que está encaminhado para que brevemente se resolva. Pronto, é um dos assuntos que tem vindo a ser comentado nas sugestões, muito comentado nas sugestões, e portanto penso eu que mais cedo ou mais tarde estará resolvido, não é? Epá, e que, como este, temos outros pequenos. Eu, olha, agora perdi-me um bocado nesta conversa. Estamos a falar das funcionalidades, a funcionalidade atual melhorarias, para não estar a alargar isto muito. Pois, O que é que tu melhorarias no jogo? sinceramente, Uma funcionalidade eu nova precisava, ou eu melhorar precisava, uma funcionalidade que eu já existe? Não, eu precisava realmente poder definir esquemas diferentes. Ou seja, nós só temos uma opção tática, não é? E aquilo tem que, com as substituições e com as OIs, tanto, ou seja, era pôr ali, como já muita gente sugeriu, não é? Nós podemos, ou seja, guardar os esquemas todos para vários jogos, não é? E não andar sempre ali com aquelas alterações todas. Isso era, para mim, era a funcionalidade que me dava realmente mais jeito. Porque uma coisa é certa, eu quando tenho 2 jogos ao mesmo tempo, eu tenho alguns problemas. Porque Pois, é esse o problema mesmo. Sempre, as OIs têm que ser as mesmas. Eu não posso mexer nas OIs, não é? Ou seja, se num eu quero que os meus avançados recuem, noutra quero que eles avancem, quer dizer, não dá, não é? E, portanto, é complicado, não é? Portanto, para mim era a funcionalidade essencial. Era a funcionalidade essencial. Eu percebi mal a pergunta, peço desculpa, estive a falar de outras coisas que não devia ter. Não há problema. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ok, então digam mais. E agora a pergunta seguinte já tem a ver com muito que já falámos. Qual é a tua opinião sobre o BM e as suas potencialidades e se achas que elas estão a ser aproveitadas? Mas já falámos um pouco sobre isso também. Foi. Sim, eu acho que o Ball Manager é um bom jogo, eu gosto imenso. Repara, eu não tenho motivo nenhum para estar a jogar o jogo neste momento. Isto servia-me para aliviar o stress quando trabalhava. Agora, não tenho motivo algum. Estou aqui porque gosto do pessoal, gosto de conviver com o pessoal, gosto de falar com o pessoal, gosto do jogo em si também, é atraente. Eu gosto muito da parte do estudo do jogo, da parte dos treinos, de calcular quando é que vai ser o potencial excelente e calcular quando é que. Eu já tenho dados e números para tudo, que não divulgo, é lógico, não é? Divulguei ali aquele dos 220, porque pronto, calhou. Quando chegar à altura do excelente também divulgo na altura. Mas portanto, neste momento não. Mas quer dizer, eu gosto tudo deste estudo, porque isto é matemática que está aqui, eu gosto de matemática, portanto isto para mim é muito user-friendly, não é? E portanto eu gosto disto. Agora é assim. Isto não é fácil de dizer, porque há aqui muita coisa que não está correta. Como é lógico, mesmo muito. Mas isso é natural, não é? É natural. O jogo também é novo, não é? O jogo é novo, tem 2 anos, não é? E portanto, foi aquilo que eu disse anteriormente. Quer dizer, há aqui muita coisa que foi feita, muita regra que foi estabelecida com a melhor das intenções e que depois é adulterada por conveniências, não é? E, portanto, o que há que trabalhar é nessas áreas, de modo a que isto se torne um jogo que seja equilibrado e justo para todos. Porque eu acho que o mais importante neste jogo, que é o que eu estou a dizer, eu neste momento não tenho razão para estar aqui, só estou aqui pelo pessoal. Mas como estou eu, se calhar estão muitos. Portanto, o eu não interessa para nada, não é? Vocês também não interessa para nada. O que interessa para o futuro deste jogo é os novos utilizadores. E nós temos que proporcionar aos novos utilizadores
todas as condições possíveis e imaginárias para que eles se sintam bem, sejam acarinhados aqui nesta comunidade. Esta comunidade, para mim, eu acho que é uma comunidade muito interessante, onde cada vez eu acho que tem vindo, eu já tinha dito isto, tem vindo a melhorar ao longo do tempo. Tem-se notado que as pessoas já falam de um modo diferente, acabou aquela agressividade que havia ali. Sim, nota-se um bocado, sim. Há muitos maus fígados ainda, não é? Mas, há menos. Há menos, acho que há menos. E as pessoas parecem compreender um bocado também que realmente... Também acabou um bocado aquele problema, aquele estigma da batota, não é? Acabou um bocado... Eu acho que nós temos... Pois, não sei, eu acho que nós temos de ter confiança nas pessoas que estão a trabalhar por trás disto, não é? Nós temos de ter confiança uns nos outros, em primeiro lugar. E depois, digamos, se estivéssemos a falar da sociedade, eu diria que nós temos de ter confiança nos dirigentes. Porque se não tivermos confiança nos dirigentes, isto nada funciona. Pois, o problema é que não temos. Não é? Quer dizer, isto é uma... Infelizmente eles fazem com que não tenhamos confiança neles, não é? Eu não queria ir por esses caminhos, não é? Porque não é esse o âmbito da nossa entrevista. Mas sim. digamos que, eu não estou a falar, independente das pessoas que estejam lá, sejam A, B, ou C, nós deveríamos ter sempre confiança nos dirigentes, porque, em princípio, eles querem o melhor. É um bocado aqui o que se passa com o jogo. As pessoas têm que ter confiança em quem está a lidar com determinados assuntos. Sim, mas pronto, todos concordamos que o início não foi o melhor. Claro que melhorou e por isso é que também está... Esse estigma acabou um pouco. Mas tanto a administração sabe como toda a gente sabe, porque depois fizeram novos sistemas para lutar contra esse estigma, não é? Claro. Mas repara, não faz sentido, ao fim de 2 anos, estarmos a falar... Sim, agora já não, por isso é que eu estou a dizer. Neste momento penso que a comunidade melhorou por causa disso também. Estamos a falar de coisas que aconteceram antes de eu entrar no jogo. E que continua a acontecer, atenção, não é? Mas só que há pessoas acontece que sempre. Basta ler a peregrinação de Fernando Mendes Pinto para saber o que é o português, não é? Portanto, vocês não queiram mudar o povo português, por amor de Deus. Não é? Calma. Fernando Mendes Pinto, leiam a peregrinação de Fernando Mendes Pinto. E está lá, se vocês lerem, o gajo escreveu ontem, não, foi há tantos séculos. Parece ter sido escrito ontem. Portanto, vocês não mudem o povo português, fazem favor, e vamos considerar e aceitar o povo português como ele é. Não é? E nós temos aqui uma grande comunidade portuguesa. E temos também, por exemplo, uma grande comunidade chinesa. E vocês reparem que o comportamento é completamente distinto. Eles formam uma comunidade própria, com fóruns próprios, controlam-se eles próprios. Não tem problema nenhum. Lá de vez em quando sai um fora do... que é pá, anda perdido, que ainda não tem, ainda ninguém lhe pôs a mão em cima, mas depois põe-lhe a mão, acabou, entra nos eixos e pronto. E portanto, isto até é uma coisa muito simples, não é? Agora, é preciso ter confiança nas pessoas. Há aqui pessoas que estão a trabalhar para que o jogo seja justo para todos. Claro que há muita gente que não gosta. Já sei que não vale a pena estarmos com estas conversas, é sempre a mesma coisa, não é? As pessoas não, pronto, mas olha, e acabou, e pronto. Gostas, não gostas, as coisas são assim. E paciência. Portanto, ninguém é obrigado a ficar, não é? Ninguém é obrigado a ficar neste jogo. As regras, olha, isso é uma coisa muito importante. É as regras. Eu habituei-me desde sempre a ler as regras. Portanto, exatamente porque eu vos disse, os jogos eram em francês, a maior parte, para mim, francês, inglês ou português, era tudo igual. E, portanto, para mim, era eu que tinha que ler as regras e explicar ao pessoal todo. Portanto, eu sempre me habituei a ler as regras do jogo. Eu que noto muito, há pessoal que não lê as regras. É verdade. Eu, por acaso, é sempre a primeira coisa que eu faço nestes jogos online, é ler as regras todas e se houver um guia, pronto... É importante e nota-se que há muita gente que a tal situação da perda de potencialidade da potencialidade. Essa situação foi engraçada quando começou a segunda época.
Toda a gente se toda a chateou e foi tudo para os fóruns. Epá, e eu Epá, fiquei a pensar, lembro. então, mas ninguém leu as regras. Tipo, Não tenhas dúvidas. Ninguém leu. Isso é uma realidade. É uma realidade. Eu noto isso nas conversas que tenho com o pessoal que lhe vou. Porque, enfim, eu sei as regras todas, portanto vou-lhes dizer: olha, atenção, que aquilo, não sei quanto. É. Eu sou. É. É tudo é, porque ninguém leu nada. Epá, o pessoal hoje em dia, nós já sabemos, o pessoal mais novo não lê. E nós temos aqui, portanto, atenção, nós temos aqui um grupo, uma comunidade muito heterogénea, não é? Nós temos aqui pessoal de todas as idades, enfim, em todos os estratos, e portanto, nós temos aqui uma comunidade mesmo muito heterogénea, e isso nota-se na maneira das pessoas escreverem, nas maneiras das pessoas falarem. Por exemplo, há muita gente ainda que é muito agressiva no seu modo de falar. E isso é característico da juventude, não é? As pessoas mais novas. Depois, com o tempo, a gente vai por dentro de tudo, não é? Isto, um gajo vai por dentro aqui. Mas quando o gajo é novo, vai é mata mania toda que são reis na internet, não é? o gajo mata toda a gente, aí a redor, aquilo, e nota-se isso, aquilo, eu acho uma piada aquilo, porque, bem, eu também já fui assim. Pronto, eu gosto dessas coisas. Mas, portanto, nós temos que aceitar tudo isto, bem, e eu realmente acho que nós temos aqui, pronto, uma comunidade, uma boa comunidade. Há pessoal que de vez em quando tropeça aí na pedra na calçada e o caralho, mas olha, depois querem aceitar, querem, não querem. Nós temos agora um caso concreto aqui do Shanti, que não quer aceitar as regras do jogo, paciência, não gosta. Não sei se já desistiu, se não desistiu, já não vem há uns dias, não sei se já voltou. Mas isso, não sei, já voltou ou não? Não sei. Não sabemos. Não sei. Pois, não sei também. Não sei. Também, em relação a isso, às vezes há pessoas que... faz a vida que quer, não é? Quem não quer aceitar as regras do jogo, escolhe outro jogo. Quem não gosta do motor do jogo, escolhe outro jogo. Eu acho que as coisas, quer dizer, nem é obrigado a estar neste jogo. E eu acho que isso é o mais importante, que as pessoas têm que perceber. E que nós todos devemos perceber. Ninguém é obrigado a estar neste jogo. Isto é um jogo. Sim. Esse é outro aspecto muito importante. Sim. Isto é um jogo. Não é? Só temos de levar como e temos como que um levar jogo, como tal. Claro. A sério, naquilo que tem que ser levado a sério. E de resto, tem que ser o jogo. Quando eu falo que é um jogo, estou a falar que é algo que nos deve proporcionar momentos de prazer e de lazer. Claro. É isso que é um jogo. Estamos aqui para isso e não é para nos chatearmos, né? Não andamos aqui para nos chatearmos todos uns aos outros. Olha bem, se eu ando aqui para chatear, a vida já tem tanta coisa com que a gente se chateia, não precisamos de mais um jogo, não é? Para nos chatear, o que mais faltava. Um jogo, eu chatear-me com um jogo, nem pensar. Posso às vezes ficar incomodado com algumas questões, mas pronto, mas são questões que me incomodam ou deixam de incomodar, não é? Pegando um pouco nesta parte, também há pessoas que pronto, há algumas infrações de regras por desconhecimento também, não é? Completamente. Isso aí é algo que acontece frequentemente. É o desconhecimento das regras que leva muitas vezes a que as pessoas cometam erros, digamos assim, ou batota, no sentido lato da palavra. Quer dizer, aquilo não é batota nenhuma, as pessoas apenas não conhecem as regras do jogo e como não conhecem, e também não pensam, porque às vezes há coisas muito elementares, não é? Há coisas muito elementares no jogo, mesmo muito elementares, que não é preciso ser grande conhecedor para saber que, por exemplo, uma partilha de um IP tem determinadas regras, como é lógico. Caso contrário, um gajo criava 500 contas, não é? E depois aquilo era uma beleza, ali trocava tudo, trocava os jogadores uns com os outros, e aquilo era uma beleza. Portanto, há regras. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que ter, para além de ler as regras, têm que ter um bocado de bom senso. E com isso, acho que fazem uma vida tranquila aqui no Polo Maneja. Não têm problemas nenhum com ninguém, não é? Como todos nós não temos, não é? Que andamos aqui há muitos anos e não temos problemas nenhum com ninguém, não é? Nunca fui fechado, nem nada. Aliás, nem havia motivo algum para isso, mas é daquelas coisas, portanto, que só realmente quem se quer meter em problema, quem quer os problemas é que os arranja. Porque quem não quer, não arranja problemas nenhuns. Isto é muito importante. Também é algo contrário do que aquilo que às vezes vem aqui dizer, não é? Não, quem não quer problemas não os arranja. Isto é muito claro. É muito claro. Ok, pronto. Penso que é isto e penso que com esta entrevista ficou provado que provavelmente és mesmo o maior estudioso do BM. Olha, obrigada
pela atenção, obrigado por este bocadinho, pá. Espero que tenham aproveitado e que se tenham divertido. Foi muito proveitosa. Sim, olha, foi a entrevista maior, só na rubrica Outros Mundos vamos ter mais de uma hora. Não me digas Sensivelmente isso, uma que a hora. minha vai contar que já falhei o jantar, então. É possível. Já falhei, já. Pá, companheiros, um grande abraço, pá. Boa noite. Um abraço e obrigado. Boa noite a toda a comunidade BM. Mas vamos. Adeus, um abraço. Boa.